Tem gente que tem um carro parado na garagem, mas nenhuma reserva de emergência. E o pior, às vezes nem sabe quanto custa manter esse carro. Será que faz sentido vender esse carro e investir essa grana? Será que esse vai ser o primeiro passo para sua liberdade financeira? Foi essa a pergunta da Marcela. A Marcelinha me falou que tem um carro de 20 mil reais, um carrinho ano 2010, e quer saber se vale a pena vender esse carro, já que ela não tem nada investido, para investir esse valor. Antes de falar disso, tem algumas situações que podem fazer sentido você ter o carro, mesmo sem ter nenhuma grana investida, sequer a reserva de emergência. A primeira situação é se o seu trabalho depende do carro. Às vezes você é um motorista de aplicativo, um representante comercial, trabalha numa área rural, precisa visitar cliente. Nessas situações, se você ficar sem carro, pode ser que você fique também sem sua fonte de receita. E nesse caso, faz sentido você continuar com esse seu carro, mesmo sem ter nada investido. Outra situação é morar que nem eu, aqui numa zona rural que não tem sistema de transporte público, e aí você pode ficar sem conseguir se locomover com eficiência. Nesse caso, o carro não é um luxo, ele passa a ser quase uma necessidade. Outra situação é você ter uma família com criança pequena, algum idoso que precisa de algum cuidado médico. Nessas situações, principalmente em situações possíveis de emergências médicas, também pode fazer sentido ter um carro na sua situação. Apesar de não ser prioridade, tem ainda o lance de ter um valor sentimental pelo carro. É o mesmo exemplo do Ninho. Não é a minha situação, porque eu tenho dinheiro investido, mas o Ninho ele foi um carro herdado, ele tem uma história, ele tá todo originalzinho. Numa situação como essa, apesar de, mais uma vez, não ser prioridade, pode ser que faça sentido você manter esse carro para não ter essa dor, dessa perda, entre aspas, né? Desde que não comprometa suas finanças severamente, é lógico, né? Agora, se o carro tá servindo mais para gastar dinheiro do que para facilitar a sua vida, não é nenhuma dessas situações, talvez valha sim a pena você considerar vender esse carro. Você não tem nenhuma reserva de emergência, Marcelinha. Seu carro vale 20 mil reais, às vezes você pode se desfazer dele e investir toda a sua grana na reserva de emergência. Você pode se desfazer dele, comprar um veículo mais simples do que ele e já montar uma parte da sua reserva de emergência, porque afinal não é só os 20 mil reais que o seu carro vale, ele também gera outros gastos, sem falar de combustível que tá caro pra caramba. Eu não sei quanto tá a gasolina aí na sua região, mas aqui já passou dos R$6,50 em Itacaré, Bahia. Tem outros custos, como IPVA, eventualmente um seguro que talvez você pague, mas tem um seguro obrigatório, impostos e outras coisas. E o carro vai depreciando, né? Ele vai perdendo valor ao longo do tempo, então um carro nem é considerado um investimento. Se você decidir vender, a decisão é só sua, Marcelinha, eu colocaria toda essa grana, seja os 20 mil reais ou parte dele, porque eventualmente você vai comprar um carro, uma moto de um valor inferior, no Tesouro Selic. Pode ser num CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI ou mais do que isso, e tem vídeo aqui no canal e até lá no meu Instagram que não falta informação sobre isso, demorou? E essa aqui que me mandaram: Cezita, você fala tanto de vida simples, mas como lidar com a culpa de não querer mais viver pra trabalhar igual eu trabalhava antes? Às vezes eu me sinto meio preguiçoso por querer menos. Cara, eu dei risada porque eu vivo com esse tipo de culpa. Já vou falar disso, mas deixa eu me apresentar para quem é novo por aqui. Eu sou o Cezita, esse é o Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Falo de liberdade financeira e vida simples todo dia, desde quando eu larguei a carreira em banco lá na Faria Lima. Vim de Ninho 94 levar uma vida mais simples aqui na Bahia, me livrar de toda essa cobrança, essa ansiedade. E curiosamente eu tô conseguindo trabalhar mais, ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Então se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que sai todo dia. A pergunta que me mandaram aqui de que sente culpa por não querer mais trabalhar tanto que nem antes, eu sinto muito isso, já senti muito mais antes, porque a sociedade tem uma cultura de valorizar o trabalho exaustivo cada vez mais. Ainda mais agora que dá pra gente trabalhar de home office, ou quem não faz home office tem o celular para responder e-mail, responder o WhatsApp de cliente, do chefe, acaba exigindo que a gente trabalhe horas a fio, muito mais inclusive do que a gente já trabalhou alguns anos atrás. Essa cultura da valorização de trabalhar exaustivamente, tem gente tendo burnout, crise de ansiedade, crise de pânico, velho. Eu acho que você ter essa coragem de repensar toda essa cultura de vangloriar quem trabalha muito, não é preguiça não, velho. Eu acho que isso é sabedoria no final das contas. Eu entendo também que você pode ficar com esse sentimento de culpa, e eu até hoje acabo lidando com isso algumas vezes, porque, putz, às vezes eu não tenho chefe, né? Então às vezes eu não tô muito bem humorado. Hoje, por exemplo, eu tava meio ansioso, então meu trabalho fica um pouco mais engripado, sabe? A engrenagem não tá rodando muito bem. Vem esse sentimento de culpa pra intensificar ainda mais minha ansiedade, mas eu acho que trabalhar o autoconhecimento, a autoconsciência, se entendendo um pouquinho melhor, pode fazer você repensar muita coisa
coisa na sua vida e talvez, no meu exemplo, seja até um pouquinho extremado, né? De decidir largar a carreira de banco, me dedicar à produção de conteúdo, sair de São Paulo, vender SUV que eu tinha, vim de carro velho aqui pra Bahia, mas trabalhar menos pode significar viver com mais presença. No meu caso, por exemplo, eu trabalho hoje menos horas do que eu trabalhava antes, e por conta disso, não só de trabalhar menos, mas de viver com mais presença, de estar mais em contato com a natureza, cuidar da minha ansiedade, isso tudo tem me deixado menos ansioso e mais produtivo. Além de mais produtivo, meu trabalho está mais criativo, mesmo a carga de trabalho tendo mais do que dobrado quando eu tinha uma sócia e agora eu tô produzindo o dobro, o triplo de conteúdo, pois é, isso aconteceu e eu tô ganhando mais dinheiro do que antes e gastando menos por conta desse repensar minha vida para controlar minha ansiedade e levar esse estilo de vida mais simples. Você já se sentiu culpado por se achar mais preguiçoso ou se pegar procrastinando em alguns momentos? Deixa aqui seu relato nos comentários que eu tô curioso para ver. Cezita, tô com 8 mil reais parado na conta e não sei se monto uma reserva de emergência ou se aproveito para investir num CDB de 130% do CDI. O que você faria no meu lugar? 130% do CDI é uma rentabilidade maravilhosa, não tenho o que dizer. Só que dificilmente você vai encontrar esse tipo de rentabilidade com liquidez diária, ou seja, com a possibilidade de você deixar essa grana investida, mas resgatar tudo ou só uma parte dela a hora que você quiser para qualquer eventualidade. Existem CDBs com esse tipo de rentabilidade alta, com liquidez diária, até existe, mas costumam ser CDBs promocionais. Recentemente eu fiz um vídeo de um CDB com liquidez diária promocional que rendia 130% CDI. Só que costuma ter uma limitação, às vezes você não vai conseguir colocar os 8 mil reais de uma vez, às vezes você vai conseguir colocar no máximo 1.000 reais, 2 mil reais, 5 mil reais, mas o que eu faria no seu lugar? Se esse investimento de 130% CDI tiver liquidez diária, ou seja, a possibilidade de você sacar a qualquer momento sem complicação e proteção do FGC, o que é primordial para a sua reserva de emergência, para ter liquidez diária, tudo bem, você pode colocar a grana aí. Agora, se não, você pode ir no feijão com arroz, Tesouro Selic. A Selic tá alta pra caramba, é o investimento mais seguro do Brasil, você vai conseguir resgatar a hora que você quiser, sem complicação, então para que complicar? Pode render um pouco mais? Até pode, mas eu pessoalmente deixo a maior parte da minha reserva de emergência no Tesouro Selic. Uma outra parte eu tô direcionando para CDBs de liquidez diária, porque eles me dão a possibilidade de sacar de final de semana e feriado, mas isso tá para mudar. No segundo semestre de 2025, o Tesouro Direto vai permitir resgates até de madrugada, vai ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você ainda não tem a reserva de emergência montadinha, a prioridade é essa e investimentos com segurança. Se esse CDB de 130% CDI não tem liquidez diária, deixa para depois de você montar a sua reserva de emergência, fechou? Mas sabe onde você vai encontrar investimentos rendendo mais do que isso aí? Nos vídeos aqui do canal, depois de você deixar o like, né? Que me ajuda pra caramba e não custa nada pra você. Tá essa moral aí. Cezita, você já teve medo de estar indo contra o que sua família ou seus amigos queriam pra sua vida? Como você criou coragem pra largar tudo e viver com mais propósito? Olha que doideira, velho. Olha que louco como a gente dá importância demais, não é que não deva nunca dar importância, mas como a gente dá mais importância do que deveria para o que os outros querem pra gente. Quando eu decidi largar uma carreira bastante sólida no mercado financeiro tradicional, né? Eu era economista da LCA Consultores, a maior consultoria da América Latina, fui sócio deles, inclusive, fui economista do Banco Safra. Vem um julgamento, a galera estranha isso, às vezes nem falam isso explicitamente, mas a gente percebe na reação de quando você comunica esse tipo de mudança, vem numa expressão facial, vem num comentário muito sutil, tem gente até que é mais incisiva mesmo, né? A minha mãe, quando ela quer dar a opinião dela, que muitas vezes não tem nada a ver com as minhas, ela é bem seca, bem direta, mas o respeito vem com o tempo quando os resultados aparecem. Você viu a outra pergunta que me mandaram? Cara, eu tô muito menos ansioso do que antes, isso tem me trazido resultados financeiros, me trazido resultados profissionais pra minha carreira, então eu acho que a gente tem que se preocupar mais com as nossas emoções, com o que a gente quer, com o que a gente sente, se preocupar um pouco menos com o que os outros querem da gente ou com o que a gente imagina que os outros querem da gente e o que vão pensar de nós. Sua vida tem que fazer sentido pra você, não pros outros. Tô vendo todo mundo investindo em ações e criptos, mas eu ainda nem consegui guardar R$1.000. Será que é tarde demais pra mim? Meu brother, jamais é
é tarde demais para começar a investir. Tem uma frase que eu gosto muito, que o melhor momento para investir foi ontem. E o segundo melhor momento é agora. Começa, meu brother. Hoje em dia, dá para investir valores pequenos. Quem segue o Economic já tá ligado que com R$1 você já investe em CDBs muito legais, com liquidez diária. Tá rendendo bastante agora que a Selic tá alta. Então, mais importante do que o valor que você vai investir é a consistência. Porque tem vários exemplos de pessoas que começam a investir, colocam até um valor legal, mas não praticou a consistência de investir todos os meses e depois nunca mais investe e às vezes acaba gastando esse dinheiro que investiu, que tinha algum propósito de, sei lá, comprar um carro, uma moto, uma casa ou ir montando a reserva de emergência. Então é legal, apesar de parecer menos impactante, investir todos os meses valores pequenos. Esse hábito vai te fazendo repensar outras coisas na sua vida, vai te fazendo te aproximar de outras pessoas que dividem valores parecidos, que pensam mais no presente, no futuro, do que só em gastar, em mostrar para os outros que tem coisas, em comprar bens supérfluos que são super faturados às vezes, como um tênis, uma roupa de marca. Que vida medíocre seria a nossa se a gente só pudesse ser feliz quando eu pudesse comprar um monte de coisa. Mas vou te falar, essa galera que gosta de investir em cripto, que gosta de investir em ações, tem uma parte dela que só mostra o lado bonito dos investimentos. Não esquece de mostrar que tem um sobe e desce, deixa de mostrar os prejuízos que levou. Você que está começando, não é por aí. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, é maravilhoso para começar. Tá rendendo muito, como eu falei. Aliás, você sabe o que tá melhor para investir em 2025? Se é o Tesouro Direto ou se são os CDBs? Eu fiz essa análise completa, tudo nesse vídeo aqui de cima. Tem que ver, é obrigatório. Mercado Pago tem uma conta digital que tá rendendo 105% do CDI, o que significa que é mais do que o Tesouro Selic, com proteção do FGC. Então eu abri conta lá, como eu faço em todos os bancos, mostrei se vale a pena ou não, como é que funciona o investimento, tá nesse vídeo aqui embaixo. Como você não esqueceu do like, clica nessa bolinha e vira Economic Raiz inscrito no canal.